recibo está na lista. Né? Você não sabe o que é não, mas você sabe, está na lista. Né? Quem é sabe. Então, pastor Eduardo, eu falei que estava comprando terreno, a pessoa, geralmente nós estamos perguntando, né? Quanto está custando terreno? Aí eu falei, ó, cara, Jesus, é muito caro. Botando em tecido as coisas. Então, pastor Eduardo é nosso amigo também, filho de Deus. A gente tem andado aí um pouquinho junto. Com certeza vai ser bênção para a nossa vida nessa manhã. Então vamos recebê-lo com muita honra, amém? Meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor para todos. Como subiu, já estão oferecendo mais som, água fresca e som são coisas que o pregador gosta de receber. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, um prazer muito grande operar com essa igreja. Eu tenho operado com vocês aqui nas quartas à noite e um prazer poder estar aqui aos domingos, hoje pela primeira vez no domingo. Isso me dá um entendimento de que de fato a nossa relação está amadurecida, de confiança, porque geralmente a gente sabe que o domingo é um dia muito especial para a igreja. O pastor quer pregar, quer falar, e com muito direito faz. Então ceder um culto no dia de domingo para um pregador convidado, a gente sabe que é algo especial, atípico, então isso me faz estar ainda mais feliz com essa oportunidade. Eu quero convidar você para ficar de pé, para que nós possamos observar um texto bíblico. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5. Agradecer mais uma vez ao pastor Márcio, ao pastor Marisângela, muito obrigado por essa confiança, é um prazer estar aqui. Como o pastor Márcio disse, de fato eu sou realmente um entusiasta dessa obra e estou na expectativa de conhecer lá o espaço, conhecer o local e continuar caminhando junto com vocês, que tem sido uma alegria para mim, ok? João capítulo 5, quem achou, diga Santa Bíblia. Depois disso havia uma festa em Jerusalém, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos agora ao capítulo de número 9 ainda, do Evangelho de Jesus segundo João. O capítulo de número 9. Capítulo de número 9, ainda do Evangelho segundo João. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso de número 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E você diga amém. Pode procurar o seu lugar em nome de Jesus. O pastor Márcio falou aqui sobre derrubar para construir. E já falou que vai pregar essa mensagem. Então,
ele já vai entrar nesse terreno, eu não vou. Mas essa dinâmica, ela tem muito a ver com o ministério de Jesus. Essa dinâmica de derrubar para construir, ela tem muito a ver com a maneira como Jesus confrontou o sistema religioso que existia nos dias em que ele esteve nessa terra. Foi preciso fazer isso. Por vezes Jesus fez isso de uma maneira muito clara, muito ostensiva. Por outras vezes Jesus fez de uma maneira mais sutil. Por vezes Jesus fez isso diante de uma multidão de testemunhas. Por outras, Jesus fez isso nos seus relacionamentos interpessoais. Mas o fato é que o sistema religioso que imperava nos dias em que Jesus esteve nessa terra estava absolutamente comprometido com valores que não diziam respeito exatamente às coisas que estavam no coração de Deus. Na verdade, a religião estava muito impregnada por egoísmo, por egocentrismo, por individualismo e outros ismos mais, que não trazem nenhum tipo de exaltação ao nome do Senhor, mas fomentam e alimentam muito os sistemas religiosos, as questões convencionais, essas coisas que os homens gostam, mas que na maioria das vezes não cheiram muito bem a Deus. Jesus, então, ele vai, em muitos momentos, principalmente nos seus embates contra os fariseus, Jesus vai expor essas coisas, expor com muita autoridade, expor com um caráter profético, porque Jesus foi, sem dúvida nenhuma, o maior profeta que já esteve nessa terra. O caráter da sua missão foi muito profético, e se existe uma coisa do caráter profético é a denúncia. Jesus denunciou muito, e não só disse por onde não ir, não só denunciou o que estava errado, como também apontou o caminho certo. E esses dois textos que nós lemos, eles são uma prova disso. O Espírito de Deus me fez observar, entender uma conexão entre esses dois momentos, entre esses dois textos. O Espírito de Deus me fez compreender como Jesus derrubou um sistema e levantou outro. Em Betesda, Jesus derrubou um sistema. Em Siloé, Jesus levantou outro. Com a questão dos doentes no tanque de Betesda, Jesus derrubou um sistema. Com a questão do enfermo enviado ao tanque de Siloé, Jesus levantou um outro sistema. Preste atenção nisso. O capítulo 5 vai dizer para nós que, motivado por uma festa, Jesus vai a Jerusalém. Essa era uma razão que comumente levava Jesus à Judéia, comumente levava Jesus a Jerusalém, porque Jesus era um bom judeu. Ele mesmo disse que veio cumprir a lei. E como um bom judeu, ele sabia das suas obrigações religiosas, entre as quais estava estar nas festas do calendário judaico, sobretudo nas três principais. Vinha gente do mundo inteiro, porque não iam só os judeus, o sangue de Abraão, mas iam também os prosélitos, os judeus convertidos de outras nações da terra que iam a Jerusalém para a comemoração dessas festas. Jesus, no capítulo 5, então, está indo a Jerusalém basicamente por essa motivação. Mas é claro que ele vai aproveitar a sua estada lá para fazer algumas coisas muito importantes e muito profundas em prol da expansão do reino de Deus na terra. A festa estava acontecendo no templo, mas o texto vai dizer que antes de Jesus ir ao templo, Jesus foi ao tanque de Betesda. E isso já começa a nos ensinar alguma coisa a respeito das prioridades de Jesus. Isso aqui já é Jesus colocando em prática algo que ele tinha dito em palavras. Em palavras ele disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E ele está cumprindo isso aqui. Ele está deixando claro que isso ia muito além de um discurso, mas ele está operando isso na prática. Ele está priorizando os doentes e está deixando num segundo momento, ou para um segundo momento, os sãos. A prova disso é que ele está visitando, num primeiro momento, o tanque de Betesda, e depois ele vai ao templo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O tanque de Betesda ficava, segundo o Evangelho de João está dizendo no capítulo 5, próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas foi uma das portas que Neemias restaurou, uma porta por onde os animais para o sacrifício entravam ao templo. Logo então, eu preciso que você se localize, que você use a sua capacidade de criar cenários na sua mente
para que nós estejamos bem ambientados nesse texto. Logo então, esse lugar, o tanque de Betesda, fica muito próximo ao templo. Ele é quase que um anexo do templo. E essa palavra anexo, ela é muito importante no nosso caminho. Agora, preste atenção, porque a cena que o evangelista João vai narrar, ela é impressionante. E seria muito bom que você produzisse essa cena na sua mente. O texto diz que o que Jesus vai se deparar, a cena com que Jesus vai se deparar, é um tanque grande, com 5 divisões que a Bíblia chama de alpendres. E olha só o que o texto está dizendo. Esse tanque, com 5 divisões ou 5 alpendres, um tanque que ficava colado no templo, quase que anexo ao templo. Esse tanque, às margens desse tanque, havia uma grande multidão de gente com tipos diferentes de deficiência. João disse que havia cegos, que havia coxos, que havia paralíticos. Então, uma coisa em comum, ou melhor, 2 coisas havia em comum entre aquelas pessoas. A primeira, todos eram portadores de algum tipo de deficiência. A segunda, todos estavam reunidos ali, alimentando a esperança de que um anjo descesse do céu, agitasse as águas. Algumas versões dizem que o anjo banhava-se nas águas. E o primeiro que entrasse nessas águas ficaria curado de qualquer enfermidade. Então, essas 2 coisas, elas são em comum entre todas aquelas pessoas, que a Bíblia não diz quantas, mas eu estou calculando algumas centenas, pelo menos algumas centenas, 2 ou 3 centenas de pessoas reunidas naquele espaço. E é interessante que o termo Betesda pode ser traduzido como caso de misericórdia. É uma das traduções. Isso aqui é etimologia. Etimologia não é doutrina. Etimologia é etimologia. Sentido de palavra. E esse sentido da palavra Betesda é uma incoerência brutal com o que na verdade acontece naquele lugar. Porque me diz que casa de misericórdia é essa, cujo sistema é baseado no seguinte propósito: o primeiro que pular recebe graça, e o restante todo fica chupando o dedo. Que casa de misericórdia é essa? Isso está muito longe de ser uma casa de misericórdia, mas está longe demais. Esse sistema é extremamente injusto e privilegia uma pequena classe de pessoas com alguma sorte ou com alguma ajuda. Então quem não tem sorte e nem ajuda, está perdido, porque não consegue ser o primeiro a pular. Jesus se depara com essa multidão de pessoas, e o que eu preciso que você compreenda muito bem é que a existência desse espaço, ela é muito conveniente para o sistema religioso dos tempos de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentre essas coisas que eu lhe falei, que a religião dos dias de Jesus estava impregnada, estava contaminada, uma das piores coisas que contaminava a religião e a sociedade dos dias de Jesus era o preconceito. Na verdade, esse preconceito ele era tão forte, ele chega a ser repugnante, que se você presta atenção, você vai perceber que a grande maioria dos deficientes físicos que Jesus ou outros personagens, ou melhor, Jesus ou os apóstolos se depararam, estavam numa condição de mendigância. Você já percebeu isso? Porque o sistema expelia, ele excluía os deficientes. Não havia nenhum tipo de política, nem pública, nem social, e muito menos religiosa, para integrar essas pessoas. Muito pelo contrário. O sistema religioso vomitava essa gente que para eles era isso, uma coisa incômoda no sistema, que era muito melhor botar para fora do que conviver dentro. Então é por isso que o tanque de Betesda é um sistema que enoja Jesus. Pastor, o que é isso? É porque esse lugar fica do lado do templo. E essa visão é uma visão caótica. Porque preste atenção no que está acontecendo. Quem está dentro do templo? Gente com 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, que enxerga com os 2 olhos e que ouve com 2 ouvidos. E quem está no tanque de Betesda? Gente que é o oposto dessa gente que está dentro. Então, esses 2 espaços são a definição, a segregação. A existência do tanque de Betesda é uma segregação para os excluídos. É uma segregação para os deficientes. A coisa era tão complexa, a coisa era tão feia, a coisa era tão
vergonhosa para nós de olhar e de ver que um povo, um Israel de Deus chegou, o sistema religioso chegou a esse ponto. Por que eu estou dizendo que o tanque de Betesda favorecia? Por que eu estou dizendo que o tanque de Betesda era um sistema conveniente para os judeus? Porque eu vou te dar um exemplo. A coisa acontecia mais ou menos assim: uma família que, por exemplo, tivesse dentro dela uma pessoa com deficiência física. A família está indo a Jerusalém para adorar no templo porque a festa está acontecendo. Só que antes de entrar no templo, a família pega o deficiente, diz assim para ele: não, fica aqui no tanque de Betesda, porque daqui a pouco vai vir um anjo aqui, vai fazer um movimento, vai ser um negócio, o culto aqui vai ser forte, fica aqui que a gente vai lá para dentro adorar, na volta a gente pega. As pessoas de dentro do templo, que são essa classe perfeitinha, que são essa classe que tudo nelas funciona muito bem, elas não querem dividir o espaço cultico e devocional com essa gente deficiente. Eu sei que isso aqui chega a nos gerar um desconforto, e é bom, porque se a gente lidasse com isso de uma maneira tranquila, isso seria muito, muito complicado. É bom que você olhe com essa cara de: meu Deus, que crueldade. Porque é isso que eu gostaria que você compreendesse. Em que pé as coisas estavam? Alguém que está dentro do templo, adorando numa festa, ele não quer olhar para o lado e ver um camarada que não anda. Ele não quer olhar para o outro e alguém cotovelar ele e dizer assim: porque ele não ouve bem. O que o sacerdote falou que eu não ouvi? Repete para mim, me ajuda. Ele não quer entrar com um cego pelas mãos, ajudando ele a se posicionar numa cadeira. Ele não quer. Essa gente deficiente polui o espaço de adoração. Essa é a ideia da religião que Jesus encontrou. E isso está tão bem definido que isso é gritante. Eles não disfarçavam isso. E é por isso que o tanque de Betesda é um lugar dos sonhos para esse povo. Porque aí a gente entulha os deficientes naquele lugarzinho, naquela sucursal espiritual, naquela filial do templo, naquele anexo, e eles ficam todos lá alimentando uma esperança provavelmente vã, enquanto a gente vai tocando o barco da nossa perfeição, fingindo que isso tudo não existe. Aí olha o que Jesus faz: deixa os perfeitinhos no templo esperando e vai visitar a sucursal dos excluídos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a entrada, a passagem de Jesus no tanque de Betesda, ela é tão emblemática, ela é tão profunda, ela é tão forte, ela é tão definidora de novos parâmetros e de novos paradigmas para a fé e para a religião, que eu vou ousar dizer uma coisa: se Jesus não tivesse passado no tanque de Betesda naquele dia, até hoje a igreja se reuniria em 2 cultos e em 2 espaços ao mesmo tempo. Se Jesus não tivesse passado no capítulo 5 no tanque de Betesda, enquanto alguns cultuavam aqui, os imperfeitos, todas as vezes, hoje, a religião, ao construir um templo, não construiria um, construiria 2. Um para os bonitos, um para os feios, um para os perfeitos e um para os imperfeitos. Porque o tanque de Betesda é um templozinho, o tanque de Betesda é um santuáriozinho de excluídos. Mas quando Jesus entrou lá, a partir daquele momento, ele estava dizendo que tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, perfeito ou imperfeito, o meu lugar e o teu lugar é aonde ele está. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim para ele: se Jesus não passa no tanque de Betesda, eu acho que eu não estava aqui agora. Hoje eu seria o pregador do espaço anexo. Ia ter uma meia dúzia comigo lá. Só que eu exalto e eu glorifico a Deus, porque segundo a Epístola a Tito, a graça do Senhor nos foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. E é essa graça que nos congregou, nos reuniu no mesmo espaço, que não é um espaço que tolera os que não têm, não é um espaço que fomenta ou que incentiva que aquele que não pode, aquele que tem defeitos, continue vivendo assim, mas é um espaço que abraça, abriga e apregou o milagre e a mudança. Isso aqui não é uma
casa de tolerância a pessoas que têm deficiências ou defeitos morais ou de caráter. Essa é uma casa que abriga, abraça e prega. Você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa ser transformado. Eu sou alguém que tenho muitos defeitos, mas estou em busca de melhora. Tem alguém comigo aqui? Aí o texto diz que Jesus olha para um homem, e a Bíblia diz, sabendo Jesus que ele estava ali há muito tempo. Essa ciência de Jesus sobre o tempo que ele estava ali, ela mexe comigo, porque isso me dá uma certeza. Sabe qual? Tem gente que já sofre há tanto tempo que já até perdeu as contas. Você sabia disso? Você pergunta para alguém há quanto tempo você passa por esse problema. Ele se esforça, ele puxa, ele tenta lembrar de alguma coisa. Quando isso começou, faz um cálculo e na maioria das vezes ele tem a tendência de errar. Porque às vezes a gente sofre tanto tempo que até esquece. Mas isso me dá uma esperança, esse texto aqui. Deus nunca perde as contas do tempo que eu estou sofrendo. A Bíblia diz que Jesus sabia que ele sofria há muito tempo. Sabia. E o texto diz que Jesus vai chamá-lo e vai dizer assim, você quer ficar curado? Ele vai dizer, Senhor, eu não tenho ninguém que quando o anjo vem, eu não tenho ninguém que me lance lá primeiro. Eu não tenho. A resposta dele não é exatamente ideal, porque se você perceber, ele não respondeu a pergunta. Não, a pergunta não foi, você tem alguém que te jogue? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta não foi, você trouxe alguém grandão para te jogar na... Não, a pergunta não foi essa. A pergunta foi, você quer? Só que esse sistema era tão fechadinho, pastor Márcio, a coisa era tão fechadinha, e ele estava tão obcecado com aquela ideia de participar, de entrar naquele jeito, naquele sistema, que parece que a pergunta de Jesus, ele não entendeu direito. A resposta dele, na verdade, foi essa: querer, eu quero, mas eu não consigo entrar nesse sistema. A resposta dele, na verdade, foi essa: querer, eu quero, só que eu estou de fora, eu estou querendo entrar, mas eu não consigo. Tem uma coisa aí, tem um jeito, tem um negócio que funciona aí, e eu não sei se o senhor é daqui, se o senhor é daqui, mas o senhor não sabe. Aqui a coisa não é assim quem quer, não é quem quer. Aqui você tem que chegar cedo, tem que né, marcar lugar na fila, tem que trazer um camarada bem parrudo para te ajudar. Isso aqui não é. Ou a coisa não funciona assim quem quer. A coisa aqui não é com quem quer, a coisa aqui é com quem pode. Mas o que Jesus está mostrando para ele, mostrando para nós, é o seguinte: a pergunta dele não é se você pode ou se você não pode se enquadrar ou se encaixar naquele sisteminha. A pergunta é se você quer, porque ele está acima dos sistemas, ele está acima dos jeitos, ele está acima dos meios, ele é o meio, ele é o caminho, ele é o sistema, ele é a forma. Se você está com ele, então você está bem. Pode ser que a coisa lá onde você trabalha, pode ser que tudo lá tenha um jeito e você está tentando há anos entrar e não consegue, mas eu vim aqui dizer, pega na mão dele, porque aonde ele te levar, ele tem um jeito de lhe fazer entrar. Agora o que Jesus vai fazer? Jesus pega, cura esse homem. Simplesmente. Aí eu vou ver uma cena aqui. Eu estou vendo uma cena absolutamente provável. Absolutamente provável. Eu vou te explicar por que essa cena é provável. Olha a cena. Eu estou vendo as pessoas assim. Faz uma cara de que não está entendendo nada do que está do teu lado. Alguém acotovelou alguém e disse assim: peraí, você falou para eu vir aqui, que tinha um negócio no sistema, eu cheguei aqui 5 horas da manhã. Levantar meu irmão mais novo, que é parrudo da cama, eu tive que morrer no engenheiro para ele vir aqui, para ele me jogar na água. Vê esse camarada aí, não se sabe de onde, não entrou na água, não se molhou, não chamou anjo, furou o sistema, viu a Vitória? Por que é isso? Isso aqui virou bagunça. Eu não tinha sistema. Por que ele não respeitou o sistema? Por que ele veio aqui e bagunçou a coisa toda? Aí sabe o que isso gera? Sabe o que isso gera? Preste atenção nisso. As pessoas todas tinham uma ideia sobre... Não perca isso. As pessoas todas tinham uma ideia de como as coisas no tanque de Betesda funcionavam. Como é que elas funcionam? Assim, assim, assim.
Aí Jesus veio e fez a coisa funcionar de um outro jeito. Então, aquela funcionalidade que havia ali, ela começou a entrar em xeque. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro, uma coisa, claríssimo para você entender onde eu quero chegar pelo Espírito com você hoje aqui. Imagine que você, há alguns anos da sua vida, você todos os dias almoça no mesmo restaurante. Sabe por que você faz isso? Porque você confia no sistema daquele lugar. Você acha que o preço é justo, você acha que a comida é boa, você acha que há condições sanitárias adequadas, você acha que o serviço é bom, é simpático. Então, tudo naquele lugar funciona da maneira como você acha boa. Então você frequenta. Nós só frequentamos o lugar em que a gente vê funcionar. Nós só frequentamos lugares onde nós acreditamos, depositamos a nossa confiança de que aquele lugar funciona. Que aquele lugar funciona. Imagine que num determinado dia, depois de muito tempo frequentando aquele lugar que você acha que funciona de um jeito, você chega e tem uma placa lá na frente que diz assim, interditado, vigilância sanitária. Aí você dá uma olhada, rapaz, o que houve com a birosca do Zezé? Isso aqui é uma... Aí vem alguém, um vizinho, que não é uma pessoa fofoqueira, não. É uma pessoa que tem inclinações para o trabalho jornalístico. A pessoa tem uma veia de comunicação social. Irmão, sabe quando a gente é cruel demais? Você fica dizendo que esse irmão é fofoqueiro? Não é. É porque ele é um jornalista nato, ele não descobriu isso ainda. Ele coopera para que a informação circule. Essa pessoa chega e diz assim, fulano, não te contaram? Você não ficou sabendo? Não te disseram? Rapaz, a vigilância sanitária teve aí, encontrou 25 ratos, 48 baratas, 13 gatos andando em cima das panelas. Fecharam o lugar, fecharam. Aí você já começa a se lembrar daquela sopa que você comeu, que você achou que tinha um negócio, que te convenceram que não era, que era tempero, sabe? Diz pra mim, se a funcionalidade desse ambiente torna-se questionável diante de você, eu te pergunto, você volta ou procura outro? O que vai acontecer no outro dia? Você não vai mais frequentar aquele lugar, você vai para outro lugar. Um lugar que te inspire confiança, porque aquele lugar já não te inspira mais confiança. As coisas não funcionam ali do jeito que você pensava. Agora pega isso e transfere comigo para o tanque de Betesda. E entenda o que eu estou querendo dizer. As pessoas que estavam ali se viram numa situação como essa. Houve um descrédito em relação à funcionalidade daquele lugar. Pô, o outro veio, curou, não teve anjo, não teve água, não teve nada. Então eu acho que o negócio não está aqui. Eu acho que o negócio está com ele. E isso gera um movimento, as pessoas, uma dispersão. É isso que eu enxergo nesse texto pelo Espírito. Eu enxergo que essa quebra, a quebra do altar, do santuário de Betesda, desse lugarzinho da reunião dos excluídos, dessa sucursal espiritual, a derrubada desse lugar, é Jesus chamando para ele, para o seu poder e atraindo para ele todas as atenções. Então sabe como eu estou vendo o tanque de Betesda ficar depois da passagem de Jesus? Grita comigo, falido. Vamos dar um salto no tempo? Passou algum tempo, houve uma outra festa e Jesus voltou a Jerusalém. Entrou no capítulo 7. No meio da festa, já falei sobre isso aqui em outra oportunidade. Aí teve o capítulo 8, trouxeram a mulher adulta. Já preguei sobre isso aqui. Jesus foi, perdoou, parará. Aí, capítulo 8, encerra-se com os judeus pegando em pedras para lhe atirarem. Jesus oculta-se, sai do templo, passando pelo meio deles e se retira. Aí olha o que diz o capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Então olha, acompanha comigo. Jesus chegou no capítulo 5, visitou o tanque de Betesda, quebrou aquele santuário, derrubou aquele sistema, houve uma dispersão. Jesus volta para Galiléia, prega, cura, faz, acontece. No capítulo 7 ele volta para Jerusalém, entra no templo, os judeus pegam em pedras, ele sai do templo e o 9 começa.
E no que começa o 9, olha Jesus se deparando com o cego de nascença. Aí os discípulos vão olhar e vão dar uma manifestação clara de como o pensamento da religião estava nos dias de Jesus. Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque alguém deve ter pecado. O judaísmo estava contagiado com uma coisa que já era o embrião da ideia do karma. Ok? Qual a ideia do karma hoje? O camarada tem um problema, então isso diz respeito ao seu passado, a uma outra vida. O judaísmo estava influenciado por uma ideia embrionária de karma. O camarada tem um problema, então tem culpa no cartório. Tem alguma coisa acontecendo. Os discípulos ainda estavam contaminados com essa ideia. Eles vão olhar e perguntar, Rabi, quem pecou? Alguém pecou. E essa condição de deficiência, de falta de saúde, ela só pode ter sido gerada pelo pecado de alguém, ou é dele ou dos pais. Fala, quem pegou? Ele falou, ninguém pegou. Nem ele nem os pais. Mas isso aconteceu com ele para que nele seja revelada a glória de Deus. Oh, aleluia. Agora, peraí. Porque onde esse homem está? Ele está na saída do tempo. Porque, olha, você está aqui, nós estamos acompanhando o texto. Jesus está de saída do tempo no final do capítulo 8, e no início do capítulo 9, ele está passando na saída do tempo e encontra o cego. Então, o que é fácil concluir? O cego estava nas proximidades do templo. Amém ou não amém? Está aqui. Jesus encontra um homem deficiente nas proximidades do templo. Agora, o que é interessante lembrar a você é que João disse para nós no capítulo 5 que no tanque de Betesda estava toda sorte de enfermos, coxos, paralíticos e aí eu fiz uma pergunta, reproduz para o irmão que está do outro lado, por que o cego não estava lá? Por que o cego do capítulo 9 não estava no endereço fixo de milagre? Onde é que é o endereço fixo de milagre? Tanque de Betesda. Quer milagre? Tanque de Betesda. Tu é cego? Tanque de Betesda. Tu é coxo? Tanque de Betesda. Ele estava tão pertinho do tanque, mas não estava no tanque. Então, isso aqui diz para mim, no mínimo, duas coisas. Pelo menos uma de duas coisas. Ou ele nunca acreditou na eficiência do tanque de Betesda, ou ele até acreditava, mas depois que Jesus passou por lá, ele foi um dos que desistiu de ficar por lá. Aí ele está posicionado estrategicamente na saída do tempo, como que se estivesse dizendo assim: eu estive lá durante muito tempo, passou alguém por lá e mudou tudo, eu vou ficar aqui plantado na porta do templo esperando ele voltar, porque eu estou sentindo que o milagre está com ele. Aí Jesus vai, passa por ele e de uma maneira no mínimo estranha, Jesus se vê aliançado ao propósito de curá-lo. Você acha que Jesus curou todos os enfermos, sim ou não? Não! Jesus curou toda a sorte de enfermidade, mas não curou todos os enfermos. Isso seria humanamente impossível. E Jesus estava submetido às condições humanas sob vários aspectos, inclusive sobre o aspecto de estar num único lugar. Jesus não estava no usufruto do atributo da onipresença. Não. Jesus só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Logo, ele não curou todos os enfermos. Mas eu vi uma afeição. Eu vi em Jesus uma ligação, uma aliança. Eu vi em Jesus um propósito de determinar milagres sobre esse cego. E eu compreendo numa visão profética. Por quê? Porque o fato deste cego não estar no tanque de Betesda é uma declaração de não acreditar naquele sistema. E todas as vezes, nunca mais esqueça o que eu vou dizer agora, todas as vezes que você abandona algum lugar que você frequentava e que você cria, todas as vezes que você deixa de ir ou se curvar diante de um sistema para esperar por ele, isso faz dele absolutamente comprometido em providenciar o milagre que você espera. Pega na mão de quem está do teu lado aí, dá uma chacoalhada e diz para ele: se você deixou de ir em algum lugar para acreditar nele, então ele vai andar. Tem gente aqui que frequentou o tanque de Betesda 20 anos, mas depois que conheceu
Jesus não foi mais para lá, não bateu mais tambor, não se curvou diante de imagem, quebrou o santuário, esqueceu de tudo, tirou o pingente da santa do cordão. E aí, pastor, e agora? E agora? E agora você vai viver um tempo de milagre. E agora você vai viver. No 5 ele derruba, no 9 ele levanta. No 5 ele derruba um sistema, no 9 ele levanta outro. Quer ver? Sério. Vai, isso aqui já é o começo. Porque no 5, olha o que João diz sobre o sistema de Betesda. Jaziam, estavam paralisados, aguardando o improvável. No 9, olha como uma coisa começou a mudar. Vai. Jesus repreendeu a inércia. E Jesus estava determinando que quem precisa não fica parado, quem precisa se movimentar. Já agora quem está do outro lado fala para ele: é por isso que eu estou aqui nesse domingo de manhã. Eu trabalhei de segunda a sábado, acordei cedo e o meu corpo me disse: dorme. Mas a minha necessidade disse: vai, vai, vai. Nós estamos submetidos e subordinados a esse novo sistema que não paralisa necessitados, mas que põe necessitados em movimento. É por isso que você anda pela rua e vê gente com Bíblia debaixo do braço de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sobe monte, desce monte, vai para retiro de carnaval, volta, vem pro templo, sobe, desce. Que povo é esse que precisa tanto? E por que não fica sentado chorando? É porque o sistema agora não é senta e chora. O sistema agora levanta e vai. Vai. E lava-te. Lava-te. Repita comigo: lava-te. Você precisa entender uma coisa. Jesus está interessado. Vamos entender melhor as razões. Jesus está interessado com que o cego vá ao tanque de Siloé. Jesus vai dizer: lava-te, vai e lava-te. Jesus queria que ele fosse. Só que, preste atenção no que eu vou dizer. Estou trabalhando com coisas do dia a dia aqui também. Quem aqui lava uma roupa limpa? Alguém lava roupa limpa? O que você lava? O que você lava? Nós só levamos ao tanque para lavar aquilo que está. Então você só vai até o tanque lavar, até a máquina para lavar, se você tiver uma motivação lógica. Você só se dispõe de ir ao tanque ou à máquina de lavar alguma coisa se houver uma razão lógica. E qual a razão? Tem sujeira. Se não tiver razão, essa razão, você não vai. Isso aqui nos faz compreender uma coisa. Jesus queria que ele fosse, mas não havia razão. Jesus queria que ele fosse, mas não havia motivação. Como mandar alguém ir a um tanque se esse alguém não tem nada para lavar? Como mandar alguém ir a um tanque lavar se não tem nada sujo para lavar? É isso que me fascina, porque a minha condição humana ela é pobre, ela é limitada, mas a de Deus, Deus é outra coisa. Só o que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quando eu quero que você vá a algum lugar, eu fico limitado a uma série de circunstâncias. Você pode não querer, você pode dizer que não tem nada para fazer lá, você pode dizer que não tem razão nenhuma, e eu vou ficar parado te olhando e dizer: tudo bem, vou virar as costas e vou embora. Mas Deus não é assim. Quando Deus quer que você vá a algum lugar e você diz: não tem o que fazer lá, isso para Deus é mole. Sabe por quê? Ele tem o globo da terra na sua mão. Então ele pode mexer com aquilo que ele quiser para que se cumpra o desígnio do seu coração. Então quando Deus diz vai e você diz: não tenho nada para fazer lá, isso ele resolve fácil. Ele cria uma razão para você fazer. Olha o que Jesus fez. Peraí, vou mandar ele lavar, vai dizer que não tem o que lavar. Vou mandar ele lavar, vai dizer que não tem o que. Fez uma lama, tacou no olho do cego, disse: você não tinha razão, agora você tem, vai lá. Sabe o que nos fez passar por aquela porta pela primeira vez? Você não tinha razão, você dizia que não tinha nada para fazer aqui. Mas alguma lama que eu vim aqui te dizer que não foi o diabo, foi Deus que misturou saliva na terra e criou uma razão para você estar aqui. Se não fosse a criação
explicação de um motivo, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. E você pensou que tinha sido uma circunstância casual, você pensou que tinha sido o diabo, mas eu vim dizer que não. Quem criou essa circunstância foi Deus, porque Ele queria te ver aqui. Da mesma maneira, você é profeta. Olha para aquela porta ali, por favor, olha para ela. A escada ali, ó, todo mundo olha. Ó, continua olhando, acha o ombro do teu irmão aí, mas continua olhando, dá uma chacoalhadinha nele e diz: tá vendo aquela porta? Diz assim: ó, tem gente lá na tua casa que diz que não passa por ali porque não tem nada para fazer aqui. Diga para ele assim: se prepara, vai chegar uma lama no olho dele e ele vai ter que vir atrás. No tanque de Siloé. No tanque de repete isso aí, gente. Senhor, mas o de Betesda está aqui do lado. Não, o Betesda você saiu de lá, né? Você voltar? Não. Você vai por Siloé. Siloé. Mas só que o que é interessante observar, eu começo a concluir, é que o capítulo de número 13, depois você leia do Evangelho de Lucas, depois capítulo 13 do Evangelho de Lucas, depois você lê. Olha o que aconteceu lá. Os camaradas chegaram para Jesus trazendo uma questão que tem muito a ver com essa coisa de fatalidade, se tem culpa, quem sofre fatalidade tem culpa, não tem culpa. Eles não entendiam bem essa questão. Aí vieram e trouxeram uma questão para Jesus. A questão foi a seguinte: Senhor, explica para nós. As pessoas que sofreram com a matança de Herodes, havia ocorrido uma chacina ali, aparentemente, recentemente. E estava todo mundo tentando entender o seguinte: quem foi vítima daquela chacina? Foi vítima porque tinha culpa no cartório? Foi vítima porque era pecador? Por que aconteceu isso? Aí perguntaram para Jesus. Jesus disse: não, isso não tem nada a ver. As coisas não funcionam assim. Isso aqui, eu vou abrir um parênteses, é um alento, porque tem muita gente até hoje que não entende. Como é que um crente morreu com uma bala perdida? Como é que um crente morreu num assalto? Tem muita gente que não entende isso. E Jesus explicou isso em Lucas 13. Jesus disse que isso é uma questão circunstancial que todo mundo está sujeito. E que isso não determina quem é mais ou menos pecador. Leia depois. Aí Jesus esticou o assunto e deu um outro exemplo, para poder falar dessa questão de que ser vítima de uma fatalidade não determina o fato de você ser pecador ou não. Jesus estendeu o assunto dizendo assim, não perca isso que eu vou encerrar. Sabe aquela, palavras de Jesus, sabe aquela torre que caiu em Siloé? O pessoal disse, sim. Jesus disse, então, ela matou 18 pessoas. E as vítimas da queda daquela torre também não eram mais ou menos pecadores. Jesus fechou e me deixou uma informação importante para o meu sermão. Jesus disse que em Siloé caiu uma torre e matou 18 pessoas. Aí eu te pergunto, esse homem era cego. O que ele era? Fala para o vizinho, era cego, mas não era surdo. Então me diz uma coisa aqui. Diga uma coisa. Se numa situação, uma fatalidade acontece próximo da sua casa, há uma tendência altíssima de você ficar sabendo disso, sim ou não? Sim ou não? Então, o fato ocorrido em Siloé, porque a Bíblia não diz quando aconteceu, Jesus não disse quando. Pode ter sido a semana passada, pode ter sido há 10 anos atrás. Jesus só disse que matou, ele era em Siloé e matou 18 pessoas. Mas não é nada difícil para mim chegar a uma conclusão. O cego tinha essa informação. Ele tinha conhecimento de que Siloé era um lugar onde uma torre caiu e matou 18 pessoas. E eu vou conjecturar uma coisa aqui. Quando essa notícia chegou no ouvido do cego, ele deve ter pensado o seguinte: rapaz, se morreram 18 que enxergaram, imagina eu que sou cego. Bom, ok, você é cego, você está num lugar que tem um negócio despencando, você está, irmão, você está numa dificuldade maior que os outros. Os outros sabem como se esconder. Os outros sabem como correr. O cego, ele vai ser atingido por aquilo que está vindo do alto com muito maior facilidade, porque ele não sabe para onde fugir. Amém ou não amém? Amém. Então aquilo ficou martelando na cabeça do cego. Siloé, a torre que caiu, matou 18. Rapaz, ainda bem que não estava lá. Que lugar foi esse? Que lugar é esse? Pelo amor de Deus, que lugar é esse? Aí Jesus chega e diz assim, vai e lava-te no tanque que está lá em Siloé.
Vai aonde a torre caiu e matou 18. Vai aonde você ficou aliviado por não estar. Vai aonde você teme. Isso aqui me deixa... Eu olho e eu tenho uma tendência a pensar assim: que ordem é essa? Que comando é esse de Jesus que põe uma pessoa na direção daquilo que ela teme? Que comando é esse de Jesus que faz uma pessoa caminhar na direção daquilo que lhe apavora? Aí com isso eu aprendo uma verdade no reino de Deus. Quer começar uma nova vida? Não existe começo de uma nova vida sem enfrentamento dos erros ou dos medos que ficaram no passado. Aleluia! Quem quer viver uma nova vida? Levanta a mão. Então se prepara, porque você vai hoje começar a marchar na direção daquilo que te apavora. Eu vim aqui te dizer que essa torre que caiu, esse trauma que te marcou, essa situação que você não consegue esquecer, ela está sendo alvo da tua caminhada. Pastor, que loucura é essa? Você sai daqui nesse domingo de manhã marchando intrepidamente na direção daquilo que te assombrou até hoje. Sabe por quê? Antes de você ir para qualquer lugar ou resolver qualquer coisa na frente, você vai resolver o trauma que ficou para trás. Sabe por quê? Enquanto isso não acontecer, nós vamos ser sempre aquela pessoa que não fala de Siloé comigo, que eu me arrepio todo. Enquanto isso aqui não acontecer, nós vamos ser sempre aquela pessoa que não fala desse assunto, que eu choro. Nós vamos ser sempre essa pessoa que não posso ver essa foto, que eu passo mal. Essa não é a nova vida que Deus tem para você. Eu vim profetizar que Siloé não será mais um pesadelo na sua vida. Quem acredita nessa palavra, levante a mão e adore o nome do Senhor. Mas o cajado de Jesus, que me perdoe os ambientalistas, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Porque se a marcha do cego na direção de Siloé lhe resolve um trauma, ele ainda resolve de quebra uma outra situação. Porque preste atenção no que eu vou dizer agora, eu vou dizer isso muito rapidamente, então foque muito bem no que eu vou dizer aqui. Tragédias são poderosas. Sabe por quê? Porque elas trazem uma algema na mão. E elas têm o poder de algemar o lugar que as abriga a elas. Eu não entendi, mas você vai entender agora. Se eu lhe disser Torres Gêmeas, o que você se lembra? Grita, tragédia. Porque quando uma coisa muito forte acontece no lugar, aquela coisa agarra aquele lugar. Falou do lugar, falou da coisa. Falou da coisa, falou do lugar. Como falar de Torres Gêmeas e não fazer uma associação direta a uma tragédia que abalou o mundo inteiro? Como? Impossível. Pastor, o senhor está falando de um atentado terrorista que matou não sei quanto. Ok. Só que se hoje o mundo é desse tamanho, naquela época era desse. Então, proporcionalmente, a única diferença talvez seja que em Siloé não foi um atentado terrorista. Mas aquela calamidade, aquela tragédia também teve uma dimensão, uma proporção muito grande. Muita gente falava de Siloé, e eu vou lhe dizer como falava. Por exemplo, preste atenção nisso aqui. Um viajante chegava e dizia assim: eu não conheço aquele lugar. Eu quero saber onde é que fica Siloé. Siloé? Siloé, onde a torre caiu e matou 18? Ah, fica por ali. Rapaz, eu tô querendo comprar uma carne. Pô, disseram que tem um açougue bom em Siloé. Siloé? Siloé, onde a torre caiu e matou 18? Associações automáticas. Falou do lugar, falou da tragédia. Falou da tragédia, falou do lugar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aí Jesus pega e diz assim: cego, vai lá. Porque existe remédio para isso. Grite comigo: existe. Muito fraco, existe remédio para isso. Quando uma coisa muito grave, muito trágica acontece na vida de alguém ou em um lugar, essa coisa marca tanto essa pessoa, marca tanto essa família e marca tanto esse lugar, que falou do lugar, falou da tragédia, falou da família, falou da tragédia, falou da pessoa, falou da tragédia. E isso parece uma coisa irremediável. Isso parece uma coisa que nunca vai ter fim. Só que existe uma regra. Pergunte qual? Existe um jeito de uma tragédia ser esquecida em um lugar. Sabe qual? Alguma coisa mais impressionante do que a tragédia precisa acontecer lá. Ah, eu acho que você não entendeu. Aí Jesus faz uma manual do cego e assim: vai lá. O cego vai, se lava no tanque. E um camarada que nunca enxergou na vida entra em Siloé cheio de lama na cara
e sai vendo tudo. Aí, se você não der um glória, você vai dar nunca mais. Aí, preste atenção. Olha como é que a conversa no mercado mudou. Vou comprar uma carne no açougue de Siloé. Siloé? Onde o cego entrou cheio de lama na cara e saiu bem? Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé. Porque eu vim aqui entregar de Deus uma palavra. E sabe qual? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida será tão emblemático, será tão profundo, será tão tremendo, que tudo aquilo que marcou a sua vida até agora vai ser esquecido, vai ser passado, vai ser bobagem. Aquilo que Deus vai levantar agora vai ser tão poderoso que a torre que caiu vai ser esquecida. Tem gente pedindo assim: Deus, passa uma borracha na cabeça da minha família para esquecer o que aconteceu lá em casa. Tem gente assim: Deus, o Senhor não pode mandar uma milícia de anjos lá no bairro, fazer todo mundo ficar desmemoriado para esquecer do que aconteceu lá em casa. Eu vou dizer que Deus tem um jeito muito mais eficiente de fazer isso. Deus não vai passar borracha na memória de ninguém. A torre caiu e isso marcou todo mundo. Mas quando um milagre se levanta, todo mundo deixa de falar da torre que caiu. Segura a mão de quem está do teu lado. Eu vim profetizar uma palavra. O milagre que Deus vai erguer vai fazer com que aquilo que caiu seja esquecido. Eu vim profetizar um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Se você acredita, levanta a mão com teu irmão. Esse é o tempo onde o milagre de Deus trará uma notoriedade tão grande que tudo aquilo que você chorou, tudo aquilo que você passou, vai ser só passado, esquecido, lançado no mar do esquecimento. A nova notícia de Deus está chegando. A notícia velha, a torre caiu. A notícia nova, o cego saiu de lá enxergando. Quem precisa viver um milagre suficientemente grande a ponto de apagar todas as coisas ruins que você ou sua casa viveram? Levante a sua mão com muita fé agora. Eu só gostaria que levantasse a mão quem precisa viver um milagre suficientemente poderoso para fazer todo mundo esquecer de todos os capítulos tristes que aconteceram na sua vida. Isso vai acontecer, você está entendendo? É por isso que Deus te pôs em movimento, é por isso que aquela circunstância sujou, é porque Deus estava arquitetando um plano para mudar a fama de Siloé. O que eu estou dizendo é que uma pessoa vivendo um milagre de Deus muda a fama de uma família. O que eu estou dizendo é que uma família vivendo um milagre de Deus muda a fama de uma rua. O que eu estou dizendo é que uma igreja que vive milagres muda a fama de uma comunidade. Eu acredito que isso vai acontecer aqui em Vila Isabel. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca e adora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos desfrutando da doçura e da ternura da tua presença. Nós precisamos tanto viver uma nova história. Nós precisamos tanto que os erros do passado sejam esquecidos, que eles saiam da boca dos nossos opositores. E não há maneira mais eficiente disso acontecer senão essa: o Senhor levantar um milagre tão poderoso que faça todo mundo deixar de falar do que de ruim aconteceu. E eu creio que cada um de nós que está aqui é um agente para a mudança da fama de Siloé. Nós somos agentes da mudança da fama de Vila Isabel. Nós somos agentes a igreja está plantada nesse país para mudar o estigma dessa nação. E nós acreditamos que isso vai acontecer ainda antes que a igreja seja arrebatada, para que esse mundo saiba que aonde há milagre, as tragédias são coisa do passado. Nós acreditamos nessa palavra, nela cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no vizinho e diga: o milagre vai ser tão grande que a tragédia vai ser esquecida. Vou cantar a